Amém, queridos. Amém, que nós vencemos o cansaço, estamos aqui, né? Glória a Deus. Queridos, estamos então aí na série, né? É tempo de crescer. E a palavra que Deus colocou no meu coração, o tema que eu dei, crescer dói. 3 pontinhos, copiei da G, mas não perca o foco em Deus e no propósito. E aí, antes de ir para a palavra, eu queria, fazer essa pergunta para vocês. Crescer dói, né, queridos? Dói, né? Isso é uma verdade. É preciso crescer, isso é um fato. E também é um fato de que crescer vai gerar em nós algumas dores. Vai gerar em nós dor. E aí a gente pode ter aí alguns exemplos quando a gente traz para a nossa vida. Quando a gente traz, por exemplo, no contexto profissional. A gente às vezes tem uma posição, num determinado local, numa empresa ou como empresário. E a gente às vezes está vivendo ali uma situação, a gente quer chegar num outro lugar, Se a gente está numa empresa, a gente quer ser promovido. Se a gente está, empresário, a gente quer alcançar talvez metas maiores. E o processo de sair deste ponto onde nós estamos para alcançar o ponto desejado, esse caminho vai gerar em nós dor. E também resultado, Nós vamos ter as conquistas, mas para que as conquistas ocorram, pode ser que a gente caminhe aí por alguns passos de dor. Se a gente traz no nosso relacionamento, seja ele em qualquer nível, também dói, queridos? A gente ter que ter empatia com as pessoas, Quando a gente fala de um relacionamento conjugal, ou namoro, ou com amigos. Como é difícil, às vezes, a gente falar um concordo, Como dói, Às vezes, em alguma situação, a gente ser confrontado. E por mais que as nossas razões ali estão, pra gente, tão certas, Muitas vezes eu sou casada, muitas vezes ali com meu marido, você sabe que você está com a razão, Mas aí você tem que dar um concordo, você tem que ceder, E esse processo também gera em nós crescimento e também algumas dores, Quando a gente fala de filhos, como é difícil, queridos, a gente ver os nossos filhos. É gratificante vê-los crescendo, mas ao mesmo tempo, como dói ver a dor do crescimento deles, não é? Às vezes dói mais do que em nós. Quando a gente vê o nosso filho passando por alguma situação, que a gente está vendo a dor que ele está sentindo, mas a gente sabe que aquilo vai ser necessário. Ele vai ter que passar por aquilo para crescer, E às vezes dói 2 vezes mais quando somos pais, E por que eu trouxe esse tema, queridos? Porque nós estamos... as pessoas, os pastores, ministros estão subindo aqui, trazendo temas que nos faz refletir a respeito do crescimento. E os temas que nós estamos ouvindo aqui são temas que nos colocam em ação. Eu estava dando uma olhada ali, porque eu anoto todos os temas. E quando eu olho os temas, eles nos convidam a sair do nosso lugar. Eles nos convidam a crescer, a ação, Nós tivemos temas como o tempo de crescer é imediato, ou seja, é agora, não dá mais para esperar. Nós tivemos um outro tema que falava sobre é tempo de crescer, mas o que você está semeando? O que você está fazendo? Que ação você está tendo no seu solo? A gente teve um outro tema que falava faça o que tem que ser feito, que a Camila trouxe, Que tem muitas situações que a gente está passando no nosso processo de crescimento e às vezes a gente foge porque a gente não quer fazer o que tem que ser feito. Nós tivemos também a palavra sobre as medidas de Deus que o pastor trouxe, Convidando a gente a viver, a chegar em lugares, a entrar em águas mais profundas. Então, nós estamos o tempo todo, durante essas quintas-feiras, sendo convidados a sair do nosso lugar. E aí vai doer.
Vai doer, queridos. E muitas vezes o que vai nos paralisar é o medo dessa dor, né? É o desconforto de sentir a dor. E eu estava meditando, então, numa palavra para trazer, né, uma história que trouxesse para a gente algum exemplo de crescimento, de um processo de crescimento. Na Bíblia nós temos muitos exemplos, né, que nos ensinam. E veio muito forte ao meu coração a história de José. E talvez todos aqui tenham já ouvido falar da história de José. Mas eu creio que a palavra de Deus, ela sempre se renova, né? E ela sempre acrescenta em nós mais aprendizado, né? Mais sabedoria. Então eu convido os irmãos a ficar de pé nesse momento para que a gente faça a leitura da palavra, amém? Então nós vamos ler o capítulo 45, do versículo 1 ao 7. Que diz assim: A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam, e gritou: Façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então José disse a seus irmãos: Eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Amém. Pai, esta é a tua palavra. Senhor, só a tua palavra, Senhor, já ministra muito ao nosso coração. Que o Senhor prepare, Senhor, o coração dos teus filhos, o meu coração, que o Senhor continue ministrando, Pai. Que eu seja aqui um vaso vazio usado por ti, Senhor. Que tudo que o Senhor ministrou ao meu coração eu possa transmitir à tua igreja, que o Senhor me use, que as minhas limitações não atrapalhem, Senhor, da tua palavra cair neste solo que é tão fértil, Pai. Usa da minha vida, me conduz neste momento, Pai. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podem sentar. Queridos, esse é o momento que José, então, se revela aos seus irmãos. Mas, para a gente se aprofundar um pouquinho nesse tema, eu quero voltar um pouquinho o contexto da história de José, porque tem alguns ensinamentos que o Espírito Santo trouxe ao meu coração em alguns momentos da história de José. Lá no capítulo 37 vai relatar que José, quando tinha 17 anos, ele teve um sonho. Ele sonhou e nesse sonho os seus irmãos se prostrariam diante dele. E José tinha 17 anos, mesmo sabendo que os seus irmãos ali tinham, né, porque a Bíblia assim nos traz informações de que eles tinham ciúmes de José. Então, mesmo sabendo que os seus irmãos, né, o odiavam, tinha ciúmes deles, José não teve maldade em seu coração. Ele foi puro e ele foi e contou aos seus irmãos sobre o seu sonho. E ali, naquele momento, quando ele contou aos seus irmãos, os seus irmãos, então, tinham ódio de José. E qual que foi a reação deles, movida por esse ódio, né? Eles ficaram furiosos, eles ficaram... não gostaram, né, daquele sonho, acharam uma afronta. Um rapaz de 17 anos falar que todos os outros irmãos mais velhos um dia se prostraria, né, para ele. E aí o que aconteceu? A história vai relatar, né, como nós sabemos, que um dia
o seu pai pediu para que ele levasse alimentos, né, para os seus irmãos que estavam apacentando ovelhas em Siquém. E aí, quando José chegou lá sozinho, os seus irmãos então tramaram ali acabar com a vida de José, né? Então, inicialmente eles pensaram em matá-lo, depois eles decidiram em vendê-lo, né, como escravo. E talvez, queridos, nesse momento veio muito ao meu coração. José tinha 17 anos. Talvez ali iniciou para ele o maior momento de dor, de crescimento para ele. Imagine que José, puro, inocente, foi ajudar os seus irmãos, obedeceu o seu pai, foi até os seus irmãos, porque no meu coração eu creio que José amava esses irmãos, mesmo não sendo talvez retribuído. E aí ele chega lá então e ele se depara com uma cena, né? Ele se depara com um desprezo. Ele então foi vendido como escravo, ele foi desprezado pelos seus irmãos. Ele perdeu o acesso à família que ele tinha. Ele perdeu o acesso ao seu pai, ele perdeu o acesso ao seu irmão, né, mais novo, a comunidade, ele perdeu tudo. E aí, além disso, ele estava indo para uma terra que ele não conhecia. Ele estava indo para ser servo, para ser escravo. Olha quanta mudança na vida de José em um momento, né? Uma hora ele era o filho com muitos irmãos em uma comunidade, daqui a pouco ele não tinha mais nada, ele foi vendido, e quase foi morto. E tudo isso por quê, queridos? Porque ele teve um sonho, porque ele foi puro e revelou aquele sonho aos seus irmãos. Tudo isso por conta de um propósito, que talvez naquele momento ele nem sabia que aquele sonho viraria o propósito da vida dele. Ele talvez nem tinha ali o discernimento disso. Então José, ele teve que crescer a partir daquela grande adversidade e sozinho. Ele teve que crescer e crescer dói. E eu tenho certeza que para José doeu muito. No meu coração, quando eu leio, toda vez que eu leio a história de José, eu tento entrar no papel dele e imaginar tudo que ele sentiu naquele momento, tudo que ele sentiu naquela virada da vida dele. E a palavra vem nos dizer que mesmo em meio a todos esses desafios que José enfrentou, mesmo em meio a todas essas dores, eu quero ler com os irmãos lá no capítulo 39, no versículo 1 e 2, que diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do Senhor egípcio. Queridos, a palavra vem nos dizer que mesmo em meio a todo esse processo de dor que José estava vivendo, quem estava com ele? Deus. A palavra vem dizer que Deus estava com José. E por conta que Deus estava com José, é que ele foi próspero. É por conta que Deus estava com José, é que ele passou a morar na casa desse senhor egípcio. Que ele foi, então, reconhecido, porque Deus estava com ele. E aqui a gente já aprende, queridos, já quero trazer aqui um aprendizado que a gente tira desse momento aqui, que no processo de crescimento, mesmo com as nossas dores, mesmo enfrentando dores, Deus está conosco. E além de Deus estar conosco, quem nos prospera num processo de dor é Ele, não somos nós. Muitas vezes a gente está passando por um processo de dor, por um processo em que a gente precisa crescer e a gente olha para aquela dor e a gente fala, eu não vou conseguir. Mas a palavra vem nos ensinar que quem nos sustenta é Deus, que Deus está comigo e com você, e que é Ele que faz você passar por aquela dor. Ele não vai te livrar da dor,
mas Ele vai te livrar na dor. É Ele que vai fazer você passar. E aí a história aqui continua dizendo que José ele foi reconhecido então, né, por esse egípcio. Ele continuava ali, né, o seu processo de crescimento, porque então agora ele foi levantado como administrador da casa, né, de Potifar. Ele foi, né, Potifar viu nele que Deus estava com ele, então ele ele trouxe ele como uma pessoa de confiança. Ele trouxe ele para morar na casa dele, para cuidar de todos os negócios dele. Só que aí, queridos, a gente está entrando na história de José. Então, José passou por tudo aquilo com os irmãos, foi para o Egito, Deus estava com ele, Deus prosperou ele. Ele foi reconhecido por Potifar, mas o processo de crescimento ele não para, né? A gente está sempre em crescimento. Nós estamos sempre dando um passo. E aí então José, ele entra ali, né, nesse momento da história, cuidando das coisas de Potifar. José então ele começa a ser assediado pela mulher de Potifar. A mulher de Potifar começa a cobiçá-lo. E isso a gente pode ver. Eu quero ler com os irmãos a resposta que José dá a essa mulher, que está lá no capítulo 8, no capítulo 39, desculpe, no versículo 8, que diz assim: mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, presta atenção, queridos, nessa frase, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Queridos, eu parei nessa frase e fiquei meditando. O quanto que José tinha um foco em Deus. Porque ele começa a falar sobre a confiança que Potifar tinha nele. E ele fala então que ele não poderia cometer algo tão perverso, não contra Potifar, mas é contra Deus. E aqui tem um outro aprendizado que a gente aprende no nosso processo de crescimento. Que há situações que vão aparecer, tentações na nossa vida. Muitas vezes você vai estar num processo que você venceu algumas etapas. E aí você chega numa etapa, você está bem e podem surgir situações, tentações que vão chegar para te afrontar, que vão chegar para te tirar do lugar, para fazer você perder o foco. Porque o inimigo, ele não quer que você cresça, essa é a verdade, ele quer que você fique parado. E situações vão se levantar. E queridos, o que eu quero trazer aqui nesse momento, nesse aprendizado, é que você tenha no seu coração que independente das consequências, que a gente possa ter esse mesmo comportamento de José. Que a gente possa olhar não para as pessoas que estão chegando a nós, mas que a gente possa olhar o que aquela atitude que talvez nós estamos sendo forçados a fazer vai gerar contra o nosso Deus. O compromisso de José, ele foi além de Potifar. Ele olhou para Deus. E o que o Espírito Santo ministrou no meu coração é que a gente tem que tirar os nossos olhos das pessoas. A gente tem que olhar para Deus. A gente tem que olhar as situações em que nós estamos envolvidos. E por mais que sejam situações difíceis, pessoas que chegam, nos afrontam, a gente tem que, como colocar uma película nos nossos olhos e não olhar para a pessoa. A gente precisa olhar para Deus. O que Deus vai achar daquilo que eu posso fazer e daquilo que eu não posso fazer. Amém, queridos? Então a gente pode sofrer consequências, sim, pelas nossas convicções, pelas nossas decisões. A gente pode sim, como José, porque olha o que aconteceu com José. Por ele se negar a atender o pedido, da mulher de Potifar, ele então foi jogado na prisão.
Lá no versículo 19, diz assim: quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, porque o que ela fez? Ela inventou, ele negou, e aí ela criou toda uma situação para acusar José. Então ela contou isso para Potifar, e quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado, mandou buscar José e lançou-o na prisão, que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Queridos, mais uma vez, eu fiquei pensando aqui nesse momento, eu falei: Senhor, se a gente se colocar no lugar de José, né? Poxa vida, perdi tudo de uma hora para outra, né? Perdi minha família, fui desprezado, quase fui morto, fui vendido como escravo, mas aí Deus me levantou, né? Virei administrador, tá tudo certo comigo. Daqui a pouco se levanta essa mulher abençoada aqui de Potifar e tenta José, e aí mais uma vez ele cai em um processo de dor. Se a gente parar para pensar, né, queridos, José tinha tudo para desistir, não tinha? Ah, já estou na prisão mesmo, vou ficar por aqui, eu acho que essa é a minha sina, né? José tinha tudo para desistir. Mas, queridos, olha só, no meu coração veio muito forte que José, por mais difícil, por mais obstáculo, né, desafios que ele encontrasse, ele tinha certeza que Deus estava com ele. Porque assim o texto nos traz esse conforto, essa certeza. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia. Queridos, é assim, eu estou na dor do crescimento, eu estou passando por um processo de dor, mas não é o processo de dor que importa. Sabe o que importa? É que Deus está com você. É que Deus está com você. Então o convite nessa noite é que você entenda que vai doer, sim, mas que o seu foco não pode sair de Deus. O seu foco tem que estar apontado para Ele. A gente tem que tirar os olhos da dor e colocar os olhos em Deus. Se a gente parar hoje para pensar, eu trago aqui essa reflexão para vocês nesse momento. Olha para a sua vida agora, nesse momento, né? Como nós falamos, a gente está em constante processo de crescimento. Então, como que está o seu comportamento hoje? Talvez no processo que você está vivendo, eu não sei qual é, mas você sabe. Talvez no processo ou nos processos, né? Que a gente às vezes está vivendo um crescimento em tantas áreas. Mas como que você está agindo? Será que você está se lamentando? Será que você está pensando em desistir? Será que você está olhando só para a sua dor? Dia após dia, passa dia, entra dia e você fica olhando para aquela dor? O convite nessa noite, queridos, é que assim como José, a gente possa olhar para Deus. É que assim como José, a gente possa acreditar que Deus está conosco e que a gente possa trazer Ele para a nossa vida, para os nossos dias, para os nossos momentos, que a gente possa decidir, porque José, ele tinha que escolha. Ele poderia ter desistido, ele poderia ter virado um prisioneiro e ter vivido lá, mas Deus estava com ele. E eu creio no meu coração que José, desde o momento em que ele revelou aquele sonho, acho que de alguma forma aquele sonho ficou guardado no coração dele. E aí, queridos, para a gente seguir aqui, a história ela continua. José então ficou preso por um tempo. Depois de um tempo, 2 servos, né, do faraó foi preso também. E eles tiveram um sonho na cadeia, lá na prisão. E então José interpretou esses sonhos, né? E por conta disso, eu estou resumindo a história, depois com certeza vocês vão ler. Depois que ele interpretou esses sonhos, né?
aconteceu aquilo que ele interpretou, e um dos servos, depois de um tempo, ele lembrou de José, quando o faraó teve um sonho, que ele tentou descobrir por diversas formas, não conseguiu. Então esse servo lembrou que José havia interpretado o sonho dele. Então José é chamado na presença do faraó. Deus revela para José o significado do sonho de faraó, porque lembra, Deus estava com José. Tudo que José fazia era por meio de Deus. Assim como eu e você, queridos, nós somos instrumentos na mão de Deus. E a gente precisa assumir o nosso papel como instrumentos na mão de Deus, porque Deus quer fazer muitas coisas no nosso meio. E Ele depende da gente. Ele depende que se levante Josés para aceitar aquilo que Deus quer que a gente faça. Então José revela ali, o sonho para Faraó. E por conta disso, aquele sonho, ele se dá, o faraó entende aquela revelação, compreende que Deus está com ele. E então o faraó entrega para José todo o comando do Egito. Ele estabelece José como o rei do Egito. E aí, queridos, nesse momento é que chega aqui o ápice dessa mensagem que eu quero passar para vocês, sobre um outro aprendizado que nós aprendemos nesse momento em que o propósito de José, ele se encontra na sua completude. Porque até então José teve um sonho. Enquanto José, foi vendido, muitas coisas foram acontecendo. José tinha 17 anos quando ele foi vendido. E quando, a Bíblia vai dizer que quando ele é levantado o rei do Egito, ele tem 30 anos. Então, do momento em que ele foi vendido até ele ser levantado o rei, se passaram 13 anos. E como nós lemos aqui, o texto que nós lemos no início, é exatamente o momento em que José revela aos seus irmãos o seu propósito. E qual que era o propósito de José? Como nós lemos lá, eu quero trazer só o versículo 5 do capítulo 45, que José diz assim: agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Então o propósito de José era garantir que aquele povo, que o povo de Israel, ele sobrevivesse, que ele permanecesse. E aí, queridos, aqui eu fiquei muito meditando, porque quando o Senhor deu o sonho ali, quando José sonhou, a Bíblia vai dizer no capítulo 42, versículo 8, deixa eu só ler aqui, que é exatamente o momento em que José vê os seus irmãos pela primeira vez. E ele diz assim, no capítulo 8: José reconheceu os seus irmãos, mas eles não reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse. Até aqui. Queridos, os irmãos de José estavam tendo fome, no Egito e em todas as cidades. E aí então as cidades elas iam até o Egito para pegar alimento, porque José, foi o administrador ali e ele cuidava dos alimentos. Então, nesse momento aqui, quando os irmãos chegaram para comprar o alimento, o que aconteceu? Eles se prostraram na frente de José. E aí, nesse momento, o Espírito Santo trouxe ao meu coração que tudo se conectou. O propósito, que José seria, então, elevado e que seus irmãos iriam se prostrar diante dele. Mas outras coisas ali se conectaram também, queridos. A dor. Imagine você ver os seus irmãos, depois de 13 anos, na sua frente, porque estavam num processo de escassez, de fome. E ali eu penso que José, com 30 anos ali, ele estava face a face com os seus irmãos, face a face com a sua história. E eu fiquei imaginando o mix de sentimentos que José deve ter tido naquele momento.
E a Bíblia vai relatar, depois vocês podem ler, que José, então, ele chora. Tem momentos que ele fica na frente dos seus irmãos e por vezes ele se retira para chorar, em particular, porque ele não se revela aos seus irmãos logo de início. E veio muito forte ao meu coração, queridos, que nesse momento ele estava passando por um processo, de novo, de crescimento e que estava gerando dor. Porque se a gente olhar para o nosso estado natural de ser humano, né? Naturalmente, pode vir um rancor, né? Pode vir uma tristeza. Poxa, eles me venderam, eles me traíram, eles queriam me matar. Eu acredito que no coração de José deve ter surgido muitas coisas. Mas junto com essas dores, junto com esse processo, tinha o propósito. E aí aqui, queridos, é o que a gente aprende. Que viver o propósito de Deus, ele não vai nos livrar de dor. A gente vai ter dor, a gente vai ter confronto, a gente vai ter desafio, mas a gente tem a certeza que Deus está conosco e que o propósito dele é maior nas nossas vidas. E eu creio que naquele momento, o propósito era maior do que a dor de José. Eu imagino que ele deve ter tido alegria, deve ter tido tristeza, deve ter tido esperança, porque ele pergunta se o pai dele estava vivo, ele pergunta se o irmão mais novo, Benjamim, era vivo. Então, naquele momento, queridos, ele ficou envolvido. No meu coração, eu posso conjecturar, isso não traz relatos na Bíblia desta forma, mas eu estou olhando o contexto de que José, naquele momento, ele estava, de novo, entrando num processo de crescimento. Ele ia ter que liberar perdão. Queridos, ele ia ter que liberar perdão. E aí eu quero deixar no coração de vocês mais uma reflexão dentro desse contexto. Que situação hoje talvez você está preso ou presa? Que situação hoje que te gerou dor, talvez no passado, te gerou dor nesse momento, talvez agora recente, e você não consegue sair dessa situação? Porque José, ele ficou ali, a Bíblia vai dizer, depois vocês podem ler, que até o irmão mais novo dele chegar até ele fez ali algumas estratégias para tentar trazer o seu irmão. Ele chegou a prender um dos irmãos para que o outro irmão dele viesse. E teve momentos ali de José que eu creio que ele ficou numa batalha. Mas quem venceu, queridos? O propósito. O amor venceu. E quando eu leio esse versículo aqui, né, quando eu leio esse texto que nós lemos aqui no início, quando ele fala, tem tanta compaixão nesse texto, porque quando ele se revela aos seus irmãos, os seus irmãos, eles ficam sem palavras. Eles não conseguem falar. Eles ficam, talvez, assustados, né? A palavra traz aqui, então disse José: eu sou José, meu pai ainda está vivo, mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. E aí, olha o que José faz, queridos. Agora não se aflijam, não se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas. Lá no versículo 8, assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Queridos, quanto amor no meio da dor. E o que o Espírito Santo ministrou muito ao meu coração, queridos, é que num processo de dor a gente, por vezes, esquece do amor. No processo de dor, muitas vezes o nosso foco fica na dor e a gente esquece do amor. E o amor é Deus, queridos. A gente esquece de colocar Ele na fórmula. Que situação hoje você está vivendo que você está deixando Deus de lado?
Que situação hoje você está alimentando todos os dias? Que dor é essa que você está alimentando todos os dias? Deus não quer isso para vocês, queridos. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você viva o amor, que você libere perdão. Se tiver alguma situação no seu coração, se tiver alguma coisa que está te prendendo de liberar um perdão, libera esse perdão, pede ao Espírito Santo. Como a Carol trouxe no louvor, muitas vezes a gente está seco. A dor, queridos, ela traz em nós uma sequidão. Quando a gente vive só na dor, nosso coração se resseca. A gente fica com foco naquilo que está doendo, a gente esquece de viver o amor. Então, a minha mensagem nesse momento para você, nessa reflexão, é que você decida tirar os seus olhos da dor. E Ana, vai ser agora? Eu vou tirar e já vai resolver? Queridos, vai ser no tempo de Deus. A gente sabe que Deus pode só tocar e fazer uma transformação. É o seu processo de crescimento. Mas você tem que buscar em Deus. Você tem que acessar o Pai. Você tem que pedir ao Espírito Santo para trazer vida nesse processo. Que a gente possa ser como José. Que a gente possa abrir o nosso coração. Não para alimentar somente a dor. Sabe quem quer te ver na dor, queridos? É o inimigo. É só isso que ele quer. Mas Deus quer te ver no amor. Ele quer te ver no amor. Ele não quer te ver mais sofrendo dores que por vezes já passou. A palavra diz, né, que há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir. E se há tempo de chorar é porque existe um tempo. A gente precisa colocar um tempo para as coisas. A gente precisa orar e determinar: Deus, eu não quero mais viver isso. A tua palavra diz que há um tempo para isso. Eu não quero mais viver. Termina esse tempo. Mas a gente precisa profetizar, queridos. A gente precisa desejar isso. Assim como José, em todo esse momento aqui, eu creio que ele passou por muitos sentimentos ali de dor. Mas ele decidiu amar. Ele decidiu perdoar. Porque quando ele acolhe os seus irmãos com tanta compaixão, com tanto amor, ele acolhe, né, esses irmãos e ele revela ali para eles o propósito. E no meu coração, eu creio que esses homens foram transformados. Eu fico imaginando depois, a Bíblia vai dizer que quando ele se revela, depois eles voltam para buscar, né, o Pai. E eu fiquei imaginando, imagine o retorno desses homens, né? Imagine como o Espírito Santo deve ter ministrado ao coração deles. Tudo movido pelo amor de José. Então, queridos, que a gente possa entender que primeiro vai doer, tem crescimento que vai doer, mas que existe um tempo para essa dor. E a gente precisa deixar o nosso foco em Deus. A gente precisa deixar o nosso foco no propósito. E talvez você possa falar para mim agora: Ana, eu não sei qual é o meu propósito. Foque em Deus, queridos. Foco em Deus. E eu estou falando para vocês com propriedade de quem passou anos e continuo buscando o meu propósito. E muitas vezes a gente pensa que o propósito vai aparecer, né? Que vai chegar assim um pacote, ó, esse é o seu propósito. E o nosso propósito a gente vai encontrar na caminhada, queridos. Porque José teve que caminhar bastante, né? Foram 13 anos para ele então ter um encontro de todas as coisas ali e né, o propósito sendo revelado a ele de todas as formas. Os seus irmãos, o povo. Ele teve de volta tudo que ele perdeu, mas por um propósito. Então que nessa noite você possa guardar essa palavra no seu coração e entender que
que nós estamos sim num tempo de crescimento, que nós estamos sim num tempo de ação. Não dá para a gente ouvir palavra e ficar parado. Não dá para a gente ouvir palavra, guardar, ir para casa e continuar o mesmo, queridos. Não é isso que Deus quer da gente. Ele quer que a gente se renove. Ele quer que a gente renove a nossa mente para que a gente possa se transformar. E todas as palavras que nós estamos recebendo nessas quintas-feiras estão nos tirando do conforto. E o meu desejo aqui, né, o que eu peço ao Espírito Santo, o que eu peço a Deus é que você guarde isso no seu coração. Que mesmo em meio à dor você tenha uma escolha. Que é escolher Deus. Que é escolher viver nesse propósito com Deus. Assim como Daniel, que foi jogado na fornalha, na cova dos leões, ele não foi impedido de estar lá. Deus não livrou ele daquela cova. Mas sabe qual é a diferença? Deus livrou ele na cova. Assim é com as nossas vidas. Deus não vai nos livrar das dores, porque toda dor tem um propósito. Mas Ele vai nos livrar na dor. Ele vai nos capacitar na dor. Ele vai fazer com que a gente cresça na dor. Porque daí, a cada passo de crescimento, a gente evolui mais um nível. A cada passo de crescimento, dando abertura para Deus, a gente chega a patamares que a gente nunca imaginou chegar. Então, queridos, que nessa noite essa palavra possa cair no seu coração e que ela possa continuar sendo alimento para você na sua semana, na sua vida, e que a gente possa crescer junto como igreja, comunidade. Amém? Então, que você possa ficar de pé, para que a gente possa fazer uma oração nesse momento. E coloca, queridos, nesse momento, talvez alguma dor que você esteja sentindo num processo que você está passando. Coloca de verdade, entrega nas mãos de Deus. Entrega de verdade. Abre a sua boca para falar com Deus nesse momento. Creia que Ele vai recolher tudo isso que você está falando. E eu creio que nos próximos dias você vai ter a convicção de que você não está sozinha. Amém? Que você não está sozinho. Então, que você possa fechar seus olhos. Pai, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada, Pai, por este momento. Obrigada, Senhor, porque como nós cantamos aqui, sem Ti nós não somos nada, Pai. E a história de José nos traz isso, Senhor. Porque se não fosse por Ti, talvez ele não teria sido o que ele foi, Pai. E nesse mesmo espírito, Pai, nós pedimos a Ti que o Senhor faça morada em nosso coração, que o Senhor conduza as nossas vidas, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê discernimento, que o Senhor nos dê entendimento, Pai, para separar as dores, para separar aquilo que talvez tenha nos tornado prisioneiros. Pai, nós não queremos ficar presos em dores, Pai. Nós queremos passar para um próximo nível. Que o Senhor revele, Pai, aos nossos corações. Se talvez, querido, você não consegue pensar, não consegue contextualizar a dor que você está sentindo, não tem problema, entrega nas mãos de Deus, porque Ele vai revelar a você. O Espírito Santo vai revelar a você aquilo que você precisa tratar, aquilo que você precisa cuidar, porque Deus vai fazer por nós, sim, queridos, mas nós também precisamos fazer. Nós precisamos entregar na mão dEle, nós precisamos profetizar, nós precisamos decidir. A gente não pode ficar entender que a dor vai ficar conosco por muito tempo. A gente não pode aceitar isso, queridos. A gente precisa passar para o próximo nível. A gente precisa passar para o próximo nível. A gente não pode ficar dia a dia remoendo as mesmas dores. Não, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha revelar ao coração dos Teus filhos, Senhor. Que o Senhor venha trazer, Pai, discernimento, entendimento, sabedoria. Que o Senhor venha curar, Senhor, as emoções. Que o Senhor venha, Pai, tratar no mais íntimo, Pai, de cada uma aqui, Senhor.
queremos ser como José, Pai. Queremos ter um coração pronto para perdoar. E sabemos que isso só pode vir de Ti, Senhor. Queremos ter um coração pronto para servir, pronto para fazer, pronto para agir, Pai. Sabemos que estamos num tempo de crescimento, Senhor, e que nós queremos crescer, Pai. Só que muitas vezes vão acontecer coisas que vão nos paralisar, mas, Pai, eu profetizo nessa noite que nós vamos nos levantar, que nós vamos nos posicionar, que nós vamos olhar para os obstáculos, para as dores, e nós vamos dizer: não, já deu, basta, eu quero crescer, eu quero avançar, eu quero ir para outro nível, eu quero amar as pessoas, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Recebe as orações dos Teus filhos, Pai, nos transforma a cada dia, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, queridos. Amém, glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos.